Olá, meus amados, minhas amadas, bom dia. Estamos aqui mais uma vez ao vivo com a palavra de Deus para o seu coração. E estamos vivendo momentos difíceis por todo mundo, né? Mas eu queria te dar uma palavra de incentivo e uma palavra de salvação, porque é um momento em que muita gente começa a criar um lado, fazer críticas ou defender, né, as ações, até pôr em dúvida a origem desse problema que nós estamos tendo aí com o coronavírus, falando aí, pode ter sido criado propositalmente, mas eu não quero entrar no mérito da questão e não quero também entrar nesse assunto que já tem muita gente falando e as autoridades sanitárias têm dado todas as orientações necessárias para que o povo possa diminuir um pouco o sofrimento, né, diminuir um pouco esta ansiedade que tomou conta da população. Eu quero trazer para você uma palavra de Deus, uma palavra de salvação para a tua vida, tá? E eu estava vendo aqui no livro de Jó, um texto bem no comecinho, olha só, no capítulo 1 de Jó, no versículo 13, fala assim, olha: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para lhe trazer essa nova. Estando então ainda este falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer essa nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e de seus 4 cantos, e deu nos 4 cantos das casas, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse é um texto conhecido da palavra de Deus, no livro de Jó, e é um texto que me chama a atenção, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, né? Momento de muita dificuldade, momento em que a população foi assolada por um vírus, por algo muito pequeno, invisível, e que colocou um pânico no mundo todo, né? Fico às vezes pensando, né, se tudo acontece com a permissão de Deus. E tem muitas pessoas que falam, né, o que está acontecendo, foi criado, não foi criado, foi algum golpe comercial, sabe? Não é isso que importa. Jó, ele era um homem justo. Jó era um homem que, se você pegar o comecinho aí do livro de Jó, você vai ver que ele era um homem que todos gostavam dele, que ele era um homem temente a Deus e que é um homem bom, um homem realmente justo, que se ele vivesse hoje aqui, seria uma pessoa muito querida de todos, porque era um homem que não tinha mal, que não tinha nada que opusesse a ele, né? Mas acontece que um dia a vida dele estava normal, os filhos dele gostavam de festa, né? E ele vivia orando a Deus. Ele era um homem tão bom e tão justo que ele orava a Deus pensando o seguinte: se algum dos meus filhos cometeu algum erro, alguma coisa, enquanto eles faziam festa, ele ficava orando, né, pedindo a Deus.
E a vida dele seguia normal. Era um homem muito rico, né? Tinha muitas posses. A Bíblia diz também que ali, que na região que ele morava ali não tinha ninguém que fosse mais rico que ele. Tinha 10 filhos. E um homem que vivia bem, vivia tranquilo, vivia em paz e com uma certa mordomia. Ele tinha muita condição, uma condição muito boa de vida. Acontece que um dia, numa dessas festas dos filhos, né, Jó está em casa e de repente chega alguém e conta para ele que eles tiveram um problema lá. E naquele mesmo dia, Jó perdeu todos os seus bens materiais, perdeu seus filhos, né, e a vida dele se transformou. Em um dia, um único dia, bastou para que tudo acontecesse na vida de Jó. E eu quero dizer isso para você porque às vezes a gente se acomoda, né? Eu acho que a igreja estava acomodada, né? A igreja estava muito acostumada a se reunir num salão, num local confortável, e chega lá, em vez de adorar, canta ou fica assistindo uma banda bonita, uma banda boa cantar para Deus, mas esquece de louvar ao Senhor. A igreja estava acostumada a se reunir para ouvir alguém eloquente falar e depois disso saía e a vida continua a mesma. Continuava os mesmos erros, continua tudo igual, né? E na verdade não se preocupavam com o Criador, não se preocupava realmente com aquilo que importa, que é o reino dos céus. Então talvez, eu não sei, talvez tudo isso que esteja acontecendo é Deus dando uma oportunidade para a igreja de aprender e de se arrepender, sabe? De parar com essa hipocrisia, de buscar a presença de Deus somente quando está reunida, sabe? Tem muita gente que fica falando, é uma perseguição a igreja. Não, isso não é uma perseguição, isso é uma prevenção em todos os setores. Eu diria para você que a igreja foi uma de todos os órgãos aí, né? A igreja como instrumento do reino está inabalada, porque ela é um instrumento do reino. Mas eu digo o seguinte, daqueles órgãos públicos ou então entidades ou então empresas, assalariados, eles foram mais atingidos do que esse ajuntamento. Por quê? Porque Deus, o que Ele espera de nós é uma adoração sincera e genuína. Então, aí muita gente começa a reclamar, mas na verdade, o que nós precisamos aprender é que a igreja está fora daquele galpão, está fora daquele salão. A igreja, ela está em nós e nós precisamos aprender a levar o reino de Deus para aqueles necessitados ou para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade realmente de se arrepender. Então, acho que a igreja estava muito acomodada e Deus permitiu dar um chacoalhão na igreja aí, né? Mas o texto que eu quero falar para vocês, eu disse no começo até que eu não ia entrar nesse mérito. O texto que eu quero tratar com vocês, apesar de eu ter lido essa história de Jó, foi para mostrar o seguinte: às vezes a vida da gente está tudo bem, às vezes nós estamos com uma vida normal, às vezes estamos seguindo tranquilo e de repente surge como diz Augusto Cury, um terremoto emocional, né? Nós estamos vivendo tudo bem e de repente acontece algo que transforma a nossa vida. Foi o que aconteceu com o Jó aqui, né? E foi o que aconteceu com o coronavírus. Se vocês pensarem, há um mês atrás, o Brasil, por exemplo, ouvia falar do coronavírus na China, mas era uma coisa que não preocupava ninguém. Por quê? Porque era uma coisa muito isolada, a milhares de quilômetros daqui, né? A 24 horas de avião daqui, e então estava muito distante de todos nós. Há um mês atrás, se você pegar, nós não falávamos quase nada. Há um mês atrás nós estávamos, por exemplo, no carnaval. Se não me engano, exatamente há um mês atrás foi o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, né? E então o que eu digo é o seguinte: mês de janeiro todo mundo tirou férias e ninguém estava preocupado com isso. Teve muitas viagens, né? A questão é que bastou então um dia, como aqui em Jó, que bastou um dia para que tudo na vida dele mudasse. Bastou também pouco tempo para que a nossa vida mudasse, para que nós fôssemos atingidos
por algo que foge ao nosso controle, né? E tudo que foge ao nosso controle nos causa pavor, nos causa pânico, nos causa medo, né? Porque tem coisas que dependem de você, que dependem de uma decisão, a gente fica com uma ansiedade, com certa ansiedade, mas são coisas que a gente pode resolver tomando a decisão. No caso que nós estamos vivendo hoje, foge ao nosso controle, né? Foge ao controle de todos. A única coisa que tem hoje é essa questão do isolamento social, né? Por quê? Porque ninguém tem controle da situação. Ninguém tem o controle sobre esse vírus que, de repente, pega um monte de gente, né? Então, a nossa vida, ela é assim. Ela é assim. Às vezes nós estamos vivendo numa boa, tá tudo bem, e de repente foge ao nosso controle. E hoje eu queria trazer para vocês uma palavra que na verdade foi uma parábola que Jesus contou, que é sobre os trabalhadores da vinha, que está lá em Mateus 20, fala assim, olha, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. Ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram o que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai da família, dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Uma palavra que eu queria trazer para você é o seguinte, tudo isso que está acontecendo é uma oportunidade para nós nos arrependermos. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Esta parábola que Jesus contou aqui fala então de um homem que tinha lá uma vinha, tinha uma plantação de uvas e precisava de gente para trabalhar. E a palavra diz que eles saíram 6 horas da manhã, a primeira hora do dia para eles lá, 6 horas da manhã, e chamaram algumas pessoas para trabalhar na vinha e combinaram de dar 1 denário. 1 denário era uma moeda de prata que naquela época eles pagavam por um dia de trabalho. Era um dia de trabalho e normalmente o salário por um dia era 1 denário, que era uma moeda de prata. E ele combinou com o pessoal, olha, quem for trabalhar comigo vai ganhar uma moeda de prata. E diz a Bíblia que depois de que alguns foram, e que depois disso saiu novamente às 9 da manhã, né, que no caso aqui é a hora terceira, e aí contratou mais um pessoal e levou para trabalhar. E aí diz que ele saiu de novo meio-dia e saiu às 3 da tarde. E achou mais gente e levou para trabalhar. E depois, ao final, passando pela hora 1/10, ou seja, 5 horas da tarde, porque a 12ª hora seria às 6 da tarde, que era a hora que eles iam parar de trabalhar. Mas perto das 5 horas, diz aqui, que ele passando, viu um pessoal na praça, ocioso, e aí ele disse ao pessoal, por que você não está trabalhando? E aquele pessoal falou, ninguém nos contratou. E ele então mandou que aquele pessoal fosse trabalhar na vinha.
E você veja que os primeiros trabalharam praticamente 12 horas, porque foi das 6 da manhã até as 6 da tarde. E esses últimos trabalharam das 5 da tarde às 6, trabalharam por 1 hora. Acontece que aquele trabalhador, o que ele tinha combinado com aqueles que entraram às 6 da manhã é de pagar um denário para eles, né? Às vezes o nosso coração gera expectativa nos outros e isso é terrível. Sabe, quando eu gero expectativa em alguém, mas aquela pessoa não tem aquele compromisso comigo, ou seja, eu gero uma expectativa, minha chance de decepcionar com aquela pessoa é muito grande. Por quê? Porque eu coloquei minha expectativa nela, mas ela nunca me prometeu atender aquelas minhas expectativas. O que aquele trabalhador tinha combinado com o patrão era de receber um denário. Mas quando ele viu, o patrão chama lá o funcionário, né, e fala, olha, paga para todo mundo a mesma quantia, um denário para cada um, independente da hora que começou a trabalhar. Ainda falou, começa pelos últimos aqui e vai. A gente não sabe o que passou pela cabeça daquele homem, mas eu sei o que passa pela cabeça de Jesus quando ele conta essa história e o que ele quer nos mostrar, né? Que na verdade, quando ele começa a pagar aquele pessoal que começou a trabalhar à tarde, os primeiros geram em si uma expectativa. O combinado deles qual era? Um denário. Mas eles criaram no coração dele uma expectativa. Pensaram entre eles, né? Olha, se ele está pagando um denário para quem trabalhou só 1 hora, imagina para nós que trabalhamos 12 horas. E começaram a gerar aquela expectativa. E quando eles receberam aquilo que foi combinado, veja bem, porque ele não passou eles para trás. Ele pagou o que ele combinou com eles, certo? E aí chega para eles e fala, olha, está aqui o combinado. Eles se decepcionaram. Mas como se decepcionaram? Tem um ditado que fala que o que é combinado não é caro. Por que eles se decepcionaram, sendo que ele pagou aquilo que ele tinha combinado com eles? Porque geraram neles uma expectativa. Quando eles viram quem trabalhou menos receber mais, ou receber a mesma quantia, eles criaram uma expectativa que eles poderiam receber mais, né? E nosso coração é assim. Muitas vezes a gente é acostumado a gerar expectativa em nós com relação aos outros e nos decepcionamos com os pastores, nos decepcionamos com os amigos, com as esposas ou maridos, né? Nós nos decepcionamos. Por quê? Porque geramos expectativa nos outros. Isso é uma coisa terrível. Nós precisamos aprender a trabalhar com aquilo que nós temos de informação. Nós temos que aprender a lidar com a vida do jeito que ela realmente é, né? Sem gerar expectativa nos outros, a não ser que tenha realmente um combinado, né? Mas o que aquele homem tinha feito com eles é isso. Quando eu li a primeira vez, eu também achei que ele foi injusto, mas aí só depois que eu fui entender o que Jesus queria dizer com isso, porque na verdade ele não está falando aqui, né? Isso é uma parábola. Ele está dando um exemplo do que é o reino dos céus, né? Porque olha só, ele começa falando, porque o reino dos céus é semelhante a um homem. Então ele está falando aqui o seguinte, ele está contando uma história para todos entenderem, mas ele está falando do reino do céu. E o que é o reino do céu? Muitas vezes a gente tem oportunidade de alcançar a salvação, mas nós não estamos dispostos. Mas tem muita gente que é contratado logo no início. Logo que ouve a palavra, a pessoa está disposta e ela então se entrega e aí ela encontra a salvação, encontra a graça de Deus, porque a graça de Deus está disponível para todos. Esse homem aqui, ó, a vinha dele precisava de muito trabalhador, estava disponível. E aí então Deus, ele começa com Jesus lá atrás, falando do reino, falando daquilo que é a salvação. Olha, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Mas muitos não então estão dispostos. Então aqueles que estão dispostos começam então a trabalhar na obra. E aí de repente, com tudo aquilo, com eles falando de Deus, chega mais tarde alguém e que também aceita. E aí chega alguns que aceitam, mas tem alguns que demoram para aceitar. Mas de repente, no final da vida, eles decidem aceitar, decidem se arrepender de tudo que fizeram e encontram a salvação. O denário aqui quer dizer a salvação. O que Deus está querendo nos mostrar é o seguinte, é que Ele está prometendo a salvação para todo aquele que nele crê. Então Ele manda seu Filho Jesus para falar do reino dos céus. E todo aquele que crê em Jesus será salvo.
Independente se o cara aceitou Jesus lá, criancinha, e viveu na igreja, ou daquele que não aceitou, mas que no final da vida ele decidiu aceitar. Que no último dia de vida ele se entregou a Jesus, se arrependeu de forma genuína e aí se entregou. Então o que a parábola de Jesus está falando é o seguinte, que não importa o momento, o que importa é que a gente aceite, é que a gente ouça e se arrependa de tudo que nós fizemos e a gente aceite Jesus como nosso Salvador, porque a morte dele na cruz foi justamente para nos libertar. E é isso que nós temos que ter em mente. E não importa se aceitou quando criança ou se aceitou quando velho, importa é que a gente aceite nesta vida. A chance que nós temos é essa vida. Porque no dia seguinte, o cara já não ia pagar mais quem não trabalhou. Ele pagou quem trabalhou durante o dia. Então, o que eles tinham para aceitar era aquele dia, durante o dia, enquanto foram chamados, né? E nós estamos vivendo um tempo que nós somos chamados. A grande questão é que nós não sabemos quando vai acabar o nosso dia. Nós não sabemos até que ponto tudo isso vai existir e a gente vai ser chamado para uma nova vida, né? Traduzindo aqui, falando de forma muito franca e aberta, nós não sabemos o dia da nossa morte. O coronavírus chegou aí e está matando um monte de gente. E por que nós vamos escapar? Por que não pode ser eu ou você ser acometido por uma doença dessa e que seja fatal na nossa vida? Né? Eu sou do grupo de risco. Né? Tem lá uma série de questões de idade, de se a pessoa é hipertensa, se a pessoa tem problema respiratório, se a pessoa é diabética, né? De tudo isso eu tenho, por exemplo, problema respiratório, eu tenho problema respiratório, sou hipertenso, eu tenho que controlar com remédio, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que nós não sabemos se esse coronavírus vai chegar aqui no Brasil igual chegou na Itália e vai arrebentar com todo mundo. Nós não sabemos. Nós não sabemos se amanhã vai surgir uma nova peste, uma nova praga e vai também assolar o povo. Então nós temos que saber o seguinte, que tem um chamado para todos nós, tem um chamado para trabalhar na via de Deus. Nós temos um chamado que é fazer parte do reino. E esse chamado só depende de uma palavra nossa, sim. Nós aceitamos esse chamado. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Porque Jesus veio para pregar um evangelho de arrependimento, para falar do reino de Deus. Ele fala o seguinte, eu vim chamar o pecador ao arrependimento. E nesse momento de enfermidade que nós estamos vivendo aí no país, todo mundo sofrendo, é um bom momento para a gente meditar nisso. Que tem um chamado para todos nós, tem um convite feito para nós alcançarmos a salvação. Porque às vezes a gente sofre tanto por alguém que se vai, sofre tanto por alguém que morre, mas eu vou dizer uma coisa para você, se essa pessoa morreu em Cristo Jesus, ela vai estar bem, ela vai estar melhor do que nós. A questão é se nós estamos preparados para isso e se nós queremos aceitar Jesus como nosso suficiente Salvador. Porque muitas vezes a pessoa, sabe, a igreja principalmente, ela é acusada, né? Quem está fora, ele fala, e aí? E o Deus de vocês? Como é que é isso daí? Não vai curar? Ele não é capaz? Às vezes uma pessoa cristã, ela é acometida por uma doença, já que está o coronavírus aí em evidência, vamos falar disso. Às vezes um cristão pega um coronavírus e às vezes as pessoas começam a falar, mas eu não era crente e pegou. Mas às vezes Deus, sabendo que aquela pessoa arrependeu-se, sabendo que aquela pessoa vai para a vida eterna, para a salvação, ele chama aquela pessoa para morar com ele, ele fala, olha, eu vou dar a oportunidade, eu estou levando essa pessoa para morar no céu, que ela vai estar muito melhor, mas o que ele está usando essa pessoa é para dar exemplo para todos em volta, olha, isso pode acontecer com cada um de vocês. Então há tempo de se arrepender. Ele fez isso com o próprio filho. Ele falou, eu vou mandar meu filho e ele vai morrer. Ele poderia não morrer. Ele tinha poder para isso. Tanto que ele venceu a própria morte. Ele ressuscitou. Mas Deus, ele fez questão de mostrar isso para falar o seguinte, olha, eu estou dando meu filho para que vocês tenham um exemplo de tudo que pode acontecer e do poder que eu tenho de dar a vida a quem morre. Então, se eu estou fazendo isso, ressuscitei meu filho, eu quero, já prometi e vou fazer isso com vocês. Então, para vocês acreditarem que isso é possível.
Então, às vezes, uma pessoa que é cristã, ela é acometida por uma doença e morre. Deus sabe para onde Ele vai levar essa pessoa. E nós sabemos que ela vai para o céu e que ela vai estar num lugar maravilhoso. Paulo falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a pessoa vai para um mundo melhor. Mas Deus às vezes usa essas pessoas para mostrar para quem está em volta que há ainda uma chance, que há tempo de se arrepender. O céu, ele entra em festa por uma alma que se arrepende. Tá? E quando falece uma alma que está entregue a Cristo Jesus, é muito melhor do que muitas outras que não tinham sido entregues, porque essas outras, elas vão ser queimadas no inferno. E é isso. Infelizmente, desculpa a franqueza, mas é isso que acontece. Nós só temos dois caminhos para ir. Nós só temos dois caminhos. Ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno. Então, toda vez que falece alguém, a gente chora de saudade, a gente sente falta. Mas se essa pessoa está em Deus, se ela está em Cristo Jesus, então o céu faz festa. É uma pessoa que está lá e uma alma que foi salva. E todos nós que estamos em volta temos a oportunidade de olhar e se arrepender, porque vai chegar o nosso dia, vai chegar o nosso momento. Então o que eu espero é que esse problema que nós estamos vivendo, essa peste, né, esta pandemia que nós estamos vivendo por causa desse coronavírus, possa ensinar a igreja, primeiro, que nós não precisamos de um local específico se a gente quiser adorar a Deus. Tá? Nós precisamos nos desacostumar. A igreja física, o barracão, o salão, o lugar onde a igreja se reúne, é importante para que tenha comunhão entre os irmãos e numa comunhão a gente possa adorar a Deus. Né? Mas nós precisamos aprender que a igreja é fora desse salão. Sabe, que a igreja é no nosso dia a dia, falando do amor de Deus para aqueles que ainda não tiveram oportunidade. É com o nosso testemunho convencer as pessoas que vale a pena seguir a Cristo. Então, quando alguém te provocar e disser, a igreja, tem igreja brigando contra isso. Né? Tem igreja, não, eu não vou fazer porque eu não vou deixar de adorar a Deus. Sabe, é muito raso isso. Você precisa de um local específico para você adorar a Deus? Quer dizer, então, que se não tiver lotada a igreja, você não consegue prestar um culto a Deus? Você só consegue prestar culto a Deus se tiver um monte de gente ali para pagar dízimo, para pagar oferta e para ver você falar? Né? Nós temos que aprender isso, que a igreja é muito além disso, a igreja é fora desse barracão, a igreja é no dia a dia. Nós temos que aprender a cultuar a Deus em qualquer momento. Eu estou aqui, às vezes no meu trabalho, eu tenho que aprender a cultuar a Deus aqui, com a minha honestidade, com a minha dignidade, para as pessoas verem que eu sou um representante de Deus. Nós temos que aprender isso, a viver o evangelho no nosso dia a dia. E parar com esse negócio que tem uma perseguição contra a igreja. Não tem perseguição nenhuma, até porque nada disso teria acontecido sem a permissão de Deus. Se nós temos fé suficiente, nós temos que acreditar que o que aconteceu teve a permissão de Deus. Se é que não teve, na verdade, a vontade do próprio Deus de fazer isso. Para dar um chacoalhão na igreja. E não só na igreja. Acho que Deus também, tanta gente provocando, tanta gente profanando o nome de Deus, em todos os lugares. Na arte, no carnaval, na televisão. O pessoal vai profanando o nome de Deus e acha que Deus vai ficar ouvindo e vai ficar acuado. Eles tentam acuar o nosso Deus. E na verdade Deus não fica acuado. Deus, por amor das pessoas, Ele vai se portando, mas Ele fala assim, olha, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Chega de profanar. Tá aqui, olha, eu vou dar oportunidade para vocês. Eu faço aquilo que eu quero fazer. Deus tem poder para dizimar o mundo se Ele quiser. Mas não, Ele criou o homem por amor. E Ele nos dá a oportunidade de adorar o nome dEle. E Ele quer que a gente faça isso voluntariamente. Deus não quer simplesmente criar um monte de robô e falar, eu vou criar um monte de gente para me adorar, os que não adoram eu vou eliminar. Sabe, Ele não quer isso. Ele quer uma adoração genuína e voluntária da nossa parte. Ele quer que cada um
reconheça que Ele nos ama e que a gente também o ame e que a gente possa viver em comunhão com Ele. Aqui não, no céu. O que Ele tem para nós é lá no futuro. E aí também as pessoas começam a criticar e falar: ah, mas e a igreja? E o seu Deus? Tal? O compromisso que Deus tem conosco não é aqui, é no céu, é na Nova Jerusalém. É num reino que é dele. Esse reino aqui que nós vivemos, isso aqui é um reino pecador, um reino cheio de pecados, que foi entregue por Adão e Eva aos cuidados de Satanás. Certo? Esse reino aqui não é o reino que Deus tem preparado para nós. Nós temos que entender isso, que o reino que Deus preparou para nós, o reino que Ele governa, é fora daqui, é num reino espiritual, que lá sim é o reino real. Né? É para lá que nós vamos. Mas quem que vai para lá? Aquele que quer, aquele que crê. Igual os trabalhadores da vinha. Quem que vai trabalhar na vinha? O cara passou contratando, aquele que quis foi. E recebeu o mesmo benefício. Não teve um que recebeu mais que o outro. Foi todos aqueles que quiseram ir, foram. Só ficou de fora do pagamento aqueles que não foram. Aqueles que não quiseram ir. Então isso que eu quero deixar para você. Uma mensagem que você saiba se arrepender, que Deus, Ele veio com o seu próprio Cristo, com o seu próprio Filho, para nos ensinar a nos arrependermos dos nossos maus caminhos e para a gente se entregar a Ele. Só Ele é Deus e só Ele pode nos salvar. Então, independente se tem coronavírus, se não tem, arrependa-se enquanto é tempo e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E repito, não precisa ter gente congregada em algum local para você ir lá e falar: eu quero aceitar Jesus. Não, aceita Jesus no seu coração, aí na sua casa, ou no seu local de trabalho, no seu carro, onde você estiver. Sabe, faça uma oração genuína, uma oração sincera com Deus, se arrependendo, confessando a Ele, a mais ninguém, a Ele, os seus pecados, que Ele conhece os seus pecados. Mas fala com Ele. Fala: Senhor, eu estou arrependido, porque Cristo morreu na cruz justamente para nos libertar de tudo isso. E aí você então tem um arrependimento genuíno. E eu digo para você que a sua vida, ela pode ser atingida por qualquer coisa aqui na terra, mas a sua vida eterna, o seu espírito, a vida que está preparada para você, nada vai atingir se você se entregar aos cuidados de Deus. Tá? E para encerrar, eu quero dizer que tem muita gente falando: ah, porque praga nenhuma chegará à minha tenda. Fica citando o Salmo 91, acho que no versículo 10 que fala isso: praga nenhuma chegará à minha tenda. Então, já que praga não vai chegar na tua tenda, fica na tua tenda, tá bom? Praga nenhuma vai chegar na tua casa, então fica em casa, tá bom? Porque essa coronavírus aí é sério e pode realmente atingir todo mundo aí. Então aproveite esse momento, fique em casa, porque praga nenhuma vai chegar aí, e se entregue ao poderio do Senhor Jesus. Amém? E que você tenha uma ótima terça-feira. Eu vou orar com você. Senhor, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, adoramos o teu nome, Senhor, cultuamos o teu nome. Senhor, nós reconhecemos o teu poder e queremos, ó Deus, seguir para a vida eterna. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, que com teu amor nos alcançou e nos ofereceu a salvação através de Cristo Jesus. Senhor, abençoa cada um, Senhor, que está me ouvindo aqui, a família deles, Pai. Que essa peste que está no mundo, chamada coronavírus, Senhor, que seja, que ela não alcance o teu povo, que ela não alcance os teus servos. Mas se alcançar, ó Deus, se for isso a tua vontade, Pai, dê oportunidade de cada um se arrepender e poder seguir para a eternidade com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, mudar para o teu reino. Nós queremos, no momento certo, na tua vontade, Pai, quando for a tua vontade.